Estão aí, glória a Deus. Bom, Mateus capítulo 17, eu quero que você abra, sem mais demora, já são 11h05, eu não quero ter que correr com a mensagem. Mateus 17. Nós vamos ler os versos de 24 a 27, vamos mais uma vez orar antes disso. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder colocar a mão sobre o seu coração e orar comigo. Jesus, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor nessa manhã. Nós não queremos apenas estar aqui de corpo presente e o nosso coração distante. Nós queremos estar aqui e adorar o Senhor como o maior mandamento nos ensinou, Senhor, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós queremos estar envolvidos aqui, Senhor. Nós não queremos estar dispersos. Então, nós apresentamos pensamentos, sentimentos agora cativos, sujeitos à Tua vontade. Que o Senhor tem um lugar aqui onde a Sua palavra pode receber um bom abrigo, estar guardada no nosso coração. Nós queremos guardar a palavra no nosso coração, para não vivermos distante do Senhor, para não pecarmos contra Ti. Abençoa, Senhor, eu te peço agora a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, assim como abençoa a minha vida como mensageiro, para que seja realmente a Tua palavra e não a minha. Espírito Santo, fala conosco, é o que nós te pedimos, e assim nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Mateus capítulo 17, eu estou na NVT, esses dias eu tenho lido bastante a NVT novamente. Então, verso 24, Mateus 17, 24 diz assim, o subtítulo aqui é o pagamento do imposto do templo, e o verso 24 vai dizer, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro, e em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Eles cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue um anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Vamos mudar a versão aqui, irmãos. Vamos ler esse último verso aqui na NVI. Diz assim, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Ok? Bom, eu não vou ter tanto interesse agora em explicar a amplitude do contexto aqui desse imposto, desse momento, porque senão a gente vai fugir um pouco da ideia do que nós queremos compartilhar nessa manhã. Mas só para não perder a ideia do pano de fundo, esse imposto que estava sendo cobrado aqui é um imposto que foi estabelecido lá na lei mosaica para a manutenção do templo, e era um imposto, tipo imposto de recenseamento, quando contava o povo de novo, então recolhia-se ali 3,6 gramas de prata. Óbvio que aqui está adequado a um tipo de moeda que não era a mesma, a ideia da moeda que se usava na época de Moisés, até porque não se tinha expressões de moedas como nós conhecemos na época da lei, mas existiam pesos, né? Então era uma moeda ali que correspondia à ideia de 3,6 gramas de prata, para bater com a lei mosaica. E Jesus deixa um paralelo aqui ao texto muito claro de que ele tinha algumas dificuldades ali de entender como aquilo estava sendo feito. O fato é que Jesus ele tinha uma postura bastante revolucionária na maneira como os homens haviam absorvido, interpretado e ensinado a lei. A gente vê isso constantemente, né? Jesus tira um pouco daquele enfoque todo que os homens davam ao sábado, né? Os homens tinham colocado o sábado num patamar ali de uma importância muito além daquela que era o coração de Deus quando estabelece o dia do descanso. Jesus se opõe ferrenhamente à maneira como se tratavam as condenações por apedrejamento. Jesus discute com os discípulos acerca da maneira como eles haviam
adaptado à lei para poder aceitar a ideia do divórcio, mas estava dentro da lei. Então constantemente Jesus ele esbarra com a maneira com a qual a lei havia sido absorvida e ensinada. E esse é mais um dos momentos aqui em que nós temos uma certa discussão ali, uma certa alfinetada, uma apimentada de Jesus quanto à cobrança desse imposto, que é o imposto que havia sido estabelecido então pela lei mosaica. Mas, como eu disse, eu não quero me desgastar muito com a ideia do imposto em si, por que ele é cobrado, e por que Jesus diz então que os filhos aqui, ou os cidadãos, estão isentos. Mas eu quero me prender um pouquinho ao que acontece na forma como Jesus vai fazer o que precisa ser feito. Você vê que Pedro está sendo abordado pelos cobradores de impostos, que são representantes aqui dos saduceus, os caras que comandavam o templo. Era o principal partido aqui que tinha as pessoas ricas e influentes da época nos poderes políticos, coordenando as questões ali da interação dos cidadãos judeus com Roma. A gente tinha outros partidos ali, os fariseus, essênios, zelotes, esses já eram mais de oposição, e os saduceus e os herodianos eram os que estavam mais ali no mainstream, envolvido com Roma, eram os caras da situação. Então esses caras são os responsáveis por surrupiar o povo. Só para você ter ideia, eu disse que eu ia falar muito, mas Israel consegue ser pior do que o Brasil e o que o PT está fazendo com a gente agora em relação à carga tributária. A ideia é que eles pagavam em torno de 52% ao ano de imposto. Não é fácil viver nisso aqui não, então está fácil entender porque que Jesus ficou bravão aqui, 52% de imposto ao ano, era o que Israel pagava. Uma outra hora a gente pode estudar um pouco mais do ponto de vista socioeconômico a ideia aqui, e tentar entender o que Jesus ensinava. Mas eu quero me focar a maneira como Jesus ensina Pedro a se comportar diante disso. Primeiro ponto aqui, que nós lemos no verso 27, é que Jesus, por mais que ele tinha uma percepção, e é óbvio que Jesus era Deus aqui, você vê que Pedro nem tem oportunidade de falar. Quando Pedro entra, Jesus já lê a mente dele e já fala o que tem que falar, fala: Pedro, entra aqui, o que você acha, é certo cobrar, Jesus, antes de Pedro falar qualquer coisa, Pedro entrou em casa. Interessante como Pedro defendeu Jesus sem saber também, Seu mestre não paga imposto? Claro que paga, ele paga, certeza que ele paga. Pedro nem sabia se pagava ou não, mas Pedro já saiu em defesa do mestre. Muito bom a lealdade de Pedro aqui. Pedro afoitão, mas com a postura de homem, pelo menos. Tem homem que é tão frouxo, gente precisa aprender com Pedro um pouco aqui, Já bateu no peito e falou: paga, se ele não pagar eu dou um jeito de pagar por ele, agora que eu assumi a responsabilidade. Já tem uma lição aqui, que homem assume a responsabilidade. Mas vamos lá, vamos avançar. Primeiro fato é que, se nós voltarmos para o verso 27, como nós lemos na NVI, a primeira posição de Jesus está muito além daquilo que ele pensa sobre ser justo ou injusto, é certa forma como estão fazendo, não é certa a forma como estão fazendo. E assim a gente pode fazer uma leitura da nossa própria cosmovisão cristã, a partir daquilo que nós entendemos como cristãos, para como nós vamos atuar em relação ao mundo. Presta atenção numa coisa, Jesus deixa muito claro que a cobrança de impostos dos filhos não faz sentido nenhum. Ele diz: eu sou cidadão da terra, não só agora como um reino dos céus, porque Jesus está falando como humano nesse momento, porque aquele imposto não tinha nada a ver com o reino dos céus, da onde Jesus de fato era cidadão, e da onde nós somos, amém, irmãos? Existe um contexto muito amplo até aqui, porque Jesus diz, de certa forma, nesse lugar, por mais que eu seja um judeu, porque isso aqui está sob o domínio do reino dos homens, não só os romanos, mas os homens em si, o domínio do pecado. Jesus disse: eu me torno estrangeiro, então é até justo que enquanto eu estou na terra, eu pague imposto mesmo, porque eu não sou filho dessa terra, eu sou filho dos céus, amém, irmãos? E Jesus deixa isso muito claro, que ele diz: nós não vamos causar escândalo. Essa é quando a gente pega essa perícope aqui, a gente vai analisar a primeira oração aqui, primeiro pedaço, porção desse texto, é que Jesus não tinha interesse nenhum em causar problema com as coisas que eram estritamente humanas. Isso não era espiritual, irmãos, pagar imposto não é espiritual. Então não é uma questão aqui, Jesus já deixa isso claro quando os herodianos, mais uma vez ali, os fariseus, agora junto oposição e situação, quando é para lascar com Jesus, quando é para ir para cima da igreja, irmãos, não tem situação e oposição, está todo mundo contra, porque nós não somos desse reino, amém? Então quando chegam lá com a moeda de César, é a mesma coisa, querem pegar Jesus de um lado ou do outro, a situação quer pegar por uma coisa, a oposição por outra. Se ele diz que tem que pagar imposto, fala lá, ele está alinhado com os herodianos e com os saduceus, está querendo extorquir o povo. Se ele fala que não quer pagar imposto, fala lá, está vendo, ele tem um zelote junto com ele ali, ele vai querer pegar a espada e se voltar contra César. Queriam lascar Jesus de tudo quanto é jeito. E Jesus mais uma vez diz: gente, vocês estão tentando me pegar numa parada aqui que não vai dar certo, porque a minha dificuldade aqui não é lidar com isso do ponto de vista humano, a minha visão sempre vai ser espiritual. Ele fala: paga para César o que é de César, mas não deixa de dar a Deus aquilo que é de Deus. E ele acaba sempre encontrando uma forma de ter uma visão ampla sobre a situação, não uma visão presa às questões de debates humanos. E aqui é mais uma vez isso.
Jesus diz: está tudo errado isso aqui, mas como nós estamos presos nessa presente era, nós temos corpos humanos, nós temos CNPJs, nós temos um CPF, um endereço, a gente tem uma conta no banco, a gente precisa aprender como interagir no mundo no qual nós estamos. Nem tudo vai ser tão espiritualizado assim, por mais que a nossa convicção de fé nos aponte para um caminho mais profundo, existem coisas que nós temos que fazer aqui como o comportamento humano nos exige. Quem está me entendendo? E é isso que Jesus diz, ele diz: nós não vamos causar escândalo. A nossa forma de interagir com o mundo, a nossa visão bíblica de interagir com o mundo é de sempre tentar causar o mínimo de escândalo possível, o mínimo de ofensa possível. Paulo doutrina isso em Romanos 12, quando ele diz: quanto a vós, no que depender de vocês, só no que depender. Tem coisa que não depende da gente, tem hora que a gente vai causar barraco mesmo. Protestante é barraqueiro, não tem jeito, né? A gente começa fazendo barraco, de volta fazendo barraco, então tem hora que não tem jeito. Mas naquilo que for possível evitar o barraco, no que depender de você, não fica arrumando problema. Aprenda a circular nos ambientes. De certa forma, a primeira lição de Jesus aqui é: aprenda a circular nos ambientes, aprenda a se adequar na situação. Você está na empresa, lá é óbvio, você não vai ficar mentindo, você não vai ficar praticando coisas que são contrárias à sua fé, você não vai enganar cliente, você não vai empurrar uma coisa goela abaixo. Agora não tem problema nenhum você usar uma técnica de vendedor para aumentar o ticket. Quem está me entendendo? Está ficando mais prático para você? Não tem nenhum problema você usar ferramentas humanas para fazer aquilo que faz parte do reino dos homens. Tem gente que fica espiritualizando o trabalho além daquilo que é necessário espiritualizar. Tem gente que fica criando ali uma polêmica gospel em tudo. A marca tem um fogo ali, não, fogo é não sei o que do inferno. A marca tem um... Sabe, para com isso. Vamos tentar evitar causar escândalo com coisas que são desnecessárias, coisas que são centrais, primordiais. A gente se foca naquilo. Agora coisas que estão na periferia ali, coisas que são periféricas, que estão na margem, vamos evitar causar escândalo, porque senão fica desgastante, a gente não consegue ter uma relação com o mundo. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus disse: não faz sentido nenhum para mim, a minha mente está muito além disso, mas nós temos o objetivo de não causar escândalo. A gente precisa ser mais inteligente no trato, com a nossa interação com o mundo. Nós precisamos ser mais maleáveis e flexíveis na forma como nós interagimos com as coisas que são dos homens. Quem está me entendendo? Eu não sei se eu estou ficando meio doido aqui, mas está ficando claro para vocês? Está ficando claro o que eu estou falando ou não? Bom, o segundo ponto aqui é que Jesus dá uma ordem para Pedro muito clara. Está escrito aqui: vá até o lago ali e lance a tua linha. A nossa forma de interação com o mundo passa por as coisas que Deus já confiou, pelas coisas que Deus já confiou a você e a mim, que nós temos capacidade de fazer. São coisas cotidianas, são coisas que nós podemos fazer, que nós sabemos fazer. A maneira como nós vamos ser frutíferos no reino de Deus e honrarmos a Deus, sendo filhos do reino, mas interagindo com o mundo, são nas coisas cotidianas que Deus já nos permitiu aprender como fazer e a viver como fazer. É como se o Goiabeira veio aqui agora, a função dele empresarial, o tráfego pago, esse impulsionamento das empresas ali, é nessa forma que Deus vai abençoá-lo e usá-lo para ser uma bênção na glória de Deus, amém, irmãos? É a forma como você tem as coisas comuns, as coisas cotidianas para você, que Deus vai usar você para poder interagir com o mundo de uma forma que honra Ele. Nós honramos a Deus com aquilo que nós já sabemos fazer, nós honramos a Deus com aquilo que Ele já nos deu capacidade. É por isso que Pedro, que era um pescador, Deus não fica inventando coisa para ele fazer, ele falou: vai lá, volta a pescar. É o que você sabe fazer, é por esse caminho das ferramentas que eu te dei, que eu vou prover aquilo que você precisa, que eu vou abençoar você, e que eu vou permitir que você, como um cristão, como um seguidor meu, também honre meu nome. Nós pensamos que para honrar o nome de Deus e para viver uma vida espiritual, dinâmica, nós precisamos talvez fazer coisas mirabolantes, e sair do comum, e sair da rotina. E Jesus, quando Ele quer ensinar a Pedro essa interação com o mundo de uma maneira a honrar o nome que ele carrega como cidadão do céu, é voltar e fazer o que ele sabe. Vai lá, volta lá, vai lá arrumar seu carro na segunda-feira, volta lá e volta para casa e cuida da sua esposa e dos seus filhos, vai lá, paga suas contas. Uma das páginas que eu gosto de seguir, que falam sobre masculinidade, essa semana eles têm postado bastante coisa nesse sentido. Eles dizem que não existe, é uma das frases que eles usam muito, que não existe algo mais extraordinário do que um homem comum, com a sua esposa comum, e os seus filhos comuns, e uma família comum. Não existe nada mais extraordinário do que você pagando suas contas, acordando cedo de manhã, trabalhando, colocando comida na mesa. Quem está entendendo?
É isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Ele falou: o comum é extraordinário, Pedro. Vai lá, é na pescaria, lá é naquilo que você sabe fazer. Sabe, e ele estava aqui criando também agora no terceiro momento, um padrão, um hábito na mente de Pedro. O pastor Tiago ministrou sobre oferta aqui. Sempre parece que há um tema o cara vai falar de oferta, o cara tem que ficar assim, né? Deixa eu tomar cuidado aqui, que se eu passar um pouquinho, vão achar que eu estou pedindo dinheiro. Sabe, o cara tem que falar de oferta e já fala: nossa, é um momento de tensão na igreja. Está no louvor, está todo mundo pulando, aí vai falar de oferta. Um acorde fica grave, acorde menor, aquela pressão embaixo, acerta a luz agora, porque agora eu vou falar de oferta. Parece que vai falar do negócio assim, que é mirabolante. Ele fala mais de oferta do que de fé na Bíblia, né? Incrível isso, mas a gente vai fala com uma atenção. Mas para ser abençoado nas coisas comuns, um hábito espiritual precisava ser criado na vida de Pedro. E olha que interessante, a palavra aqui, ó: pegue o primeiro peixe que você pescar. Eram ações óbvias criando hábitos na mente de Pedro. Pedro precisava resolver um problema muito sério aqui, que era o problema do pagamento de imposto, que era uma coisa com a qual Jesus lidava muito mal ali. Jesus sabia que tinha que fazer, mas ele não concordava, está muito claro, mas precisava ser feito. E aí, Jesus está criando um hábito na mente de Pedro, que é um hábito que nós como cristãos precisamos ter. Você primeiro precisa resolver as coisas óbvias na sua vida. As coisas que estão numa dinâmica, não importa o quanto você gosta delas, o quanto você não gosta delas, o quanto você se ofende com isso, tem coisa que tem que ser feita, meu irmão. Você vai ter que acordar de manhã: ah, pastor, mas o imposto, a declaração, ah, pastor, mas as obrigações aqui, a conta de luz, a conta de água, o banco me roubando, o governo me roubando, se eu sair na rua em São Paulo também, os outros me roubando, enfim. Tem coisas que não adianta a gente ficar nessa dinâmica aqui do: ah, eu não concordo com isso, as coisas não deveriam ser assim. Tem coisa que você vai ter que acordar às 5 horas da manhã na segunda-feira, pegar o trenzão, fazer o que você tem que fazer, pagar suas contas e pronto, acabou. E Jesus estava ensinando isso, que primeiro nós precisamos aprender a lidar com as coisas básicas da vida de uma forma muito simples e prática, sem tanta confabulação, sem tanta dificuldade assim de entender que são coisas óbvias que estão na nossa mão e que nós podemos fazer. É por isso que Jesus disse: eu não concordo com essa porcaria, tem que fazer desse jeito. Está muito claro esse pensamento de Jesus, mas ele fala: não vai adiantar entrar num debate aqui, um dilema de Epicuro aqui, para ficar tentando resolver, ficar numa coisa girando em torno igual o cachorro, correndo atrás do rabo, porque tem coisa que tem que ser feita, irmão, e vai ter que ser feito até Jesus voltar. Nesse contexto de imposto aqui, existe um pensamento, eu não lembro quem diz isso agora, mas tem duas coisas que são certezas na nossa vida: é o imposto e a morte, e não necessariamente nessa mesma ordem, não é verdade? Você morre e está pagando imposto ainda. E de certa forma o que Jesus está dizendo para a gente, com esse contexto, é que você vai ter que lidar com algumas coisas na vida, que não tem muito como a gente correr dela, porque elas têm a ver com a estrutura humana. O ser humano fica doente, filho de crente fica gripado, crente paga a conta igual o ímpio paga a conta, chuva cai no seu quintal aqui, do jeito que cai no quintal de quem não conhece a Deus. Salomão já ficou gastando a vida inteira para descobrir isso e chegou numa conclusão comum: nada é novo debaixo do sol. As coisas vão se repetindo. E enquanto a gente fica preso aos dilemas da vida, como se precisasse de alguma intervenção sobrenatural para resolver coisas comuns, a gente não desfruta do sobrenatural que há no comum. E hoje, essa manhã que eu estou gastando essa manhã só para te ensinar que não existe nada mais sobrenatural e extraordinário do que as nossas coisas comuns e a maneira como Deus nos provê a partir disso. Quando a gente tem uma vida simples, quando a gente tem uma vida prática, quando a gente começa a ser grato a Deus, por exemplo, ao invés de ficar reclamando das dificuldades da vida, ser grato por poder levantar de manhã e ter um emprego, e ter ar no pulmão. E a gente tem as nossas dificuldades, as contas ficando no vermelho, os filhos pedindo coisas, às vezes a gente não consegue lidar, mas a gente está ali, tem força no nosso braço, a gente está ali com a nossa esposa do lado da gente da cama, estamos levando os filhos para a escola. A gente deveria olhar com gratidão para todas essas coisas, porque é isso que Jesus está ensinando para Pedro, ensinando para nós, que existe beleza no comum, existe beleza nas dificuldades do comum, porque é aí que o extraordinário se manifesta, e é isso que ele ensina no último momento. Ele diz: você vai abrir a boca desse primeiro peixe que você pegar, e você vai encontrar dentro da boca do peixe uma moeda de 4 dracmas, que era uma moeda que, curiosamente, tinha exatamente o peso de 2 impostos. Olha, mais uma vez aqui, o ordinário abrindo portas para o extraordinário. Quando você consegue enxergar a bênção de Deus sobre você, nas dificuldades do cotidiano comum, é a partir desse momento que, num comportamento de sujeição ao poder de Deus, numa interação com as coisas comuns de um mundo comum, que nós podemos abrir portas para que o extraordinário nos surpreenda.
Tem gente que fica esperando o extraordinário acontecer a partir do extraordinário, mas Jesus está te lembrando nessa manhã aqui que o extraordinário, o milagre dele na sua vida vai acontecer a partir do momento em que você consegue, por ações óbvias, criar hábitos que te permitem viver no ordinário de uma maneira comum. Quem está me entendendo? A bênção de Deus vai acontecer na sua vida, a prosperidade, a fartura, a abundância, a alegria, a interação feliz, porque prosperidade, fala de prosperidade, o povo pensa em dinheiro, que curiosamente aqui tem a ver com moeda e imposto. Mas quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de um relacionamento feliz e satisfatório, um relacionamento satisfeito, de alguém que está satisfeito com Deus e com as coisas do dia a dia, alguém que agradece a Deus pela roupa que veste, pela comida que tem na mesa, alguém que agradece a Deus pelo privilégio de acordar às 4 da manhã numa segunda-feira e ter que pegar um trem lotado, porque tem um emprego, que consegue pagar as contas em casa. O que Jesus estava ensinando para Pedro, ensinando para nós, é que somente pessoas que foram fiéis no comum, podem ter as portas abertas para o extraordinário. Somente pessoas que não param nas reclamações, nas dificuldades, na murmuração, mas enfrentam os problemas de maneira comum, com aquilo que tem, com a vara que tem, com a linha que tem, com o anzol que tem, com a isca que tem, é que consegue encontrar no meio do comum a provisão de um Deus que faz o extraordinário a partir disso. Estou vendo meu amigo Marcelo aqui, vou usar ele de exemplo. Meus filhos não estão aqui, vou usar um amigo de exemplo. Essa semana mesmo aconteceu um trem com o Marcelo, é muito legal, cara. Eu conheço o coração do Marcelo, então posso usar ele de exemplo aqui. O Marcelo está há anos na internet lá, fazendo conteúdo, e ralando, e é podcast, e vai e grava o negócio, tem lá 10 inscritos lá, o cara estava lá vendendo o negócio como se tivesse 1 milhão de gente lá, e está lá no Instagram dele colocando conteúdo, e sendo fiel, e ralando naquilo. Aí essa semana, num desses vídeos comuns dele, que ele faz todo dia, ele colocou o conteúdo lá, daqui a pouco está lá com mais de 4 milhões o vídeo, não é? Tinha uns 12 mil inscritos no dia, não era isso que você tinha mais ou menos? O Marcelo tinha uns 12 mil inscritos, sem nada, não colocou recurso, não colocou tráfego, não colocou nada. Está só compartilhando fielmente o conteúdo que Deus colocou na mente dele. Ele falou, vou ser fiel nas coisas que Deus colocou na minha mão. Está lá auxiliando um pastor lá na periferia, no Badra, pastorzão firmeza lá ralando para fazer a igreja acontecer, servindo como se estivesse servindo na Zion, na Hillsong Church, lá com toda convicção de fé. É isso que Deus colocou na minha mão. Em vez de ficar reclamando onde eu estou, qual é a estrutura da minha igreja, eu vou ser fiel nas coisas comuns. Obrigado por você estar aqui, que você me deu o exemplo que eu precisava. Aí de repente, né, eu gosto de repente, nunca é do nada, sempre é de repente, são diferentes. Do nada é quando não tinha nada fomentando aquilo, nada dando base, sustentáculo para aquilo. De repente é quando você está ali ralando, meu irmão, acordando todo dia cedo, pagando suas contas, cuidando da sua esposa, dos seus filhos, sendo fiel ao Senhor, dizimando ali, apertando, atrasa uma conta aqui, paga outra ali. Aí de repente aparece alguma coisa ali que muda a chave. Eu sei que de repente ali viralizou a parada do Marcelo ali. Aí foi 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, já passou de 70 mil inscritos no canal dele, a galera compartilhando o conteúdo, o cara hypou, de repente. Pastor, por que isso é importante? Porque ele confia na mensagem que ele carrega. Se ele confia na mensagem que ele carrega, ele tem que ter 1 milhão de inscritos no canal. Ele não está compartilhando aquilo porque ele quer ficar famoso, ele está compartilhando aquilo porque o nome de Jesus está sendo proclamado através das coisas comuns, de uma conta comum no Instagram de uma pessoa comum, e de repente, a coisa aconteceu. Quem está entendendo? E é isso que Jesus estava ensinando para Pedro e repetindo para nós nessa manhã. Seja fiel nas coisas comuns. Tem ações que são óbvias, que talvez você não está praticando com fidelidade, com dignidade, com destreza, e que talvez são exatamente essas ações óbvias que estão impedindo você de abrir uma porta para o extraordinário na sua vida. Mas essa manhã esse negócio acaba aqui. Deus está te fazendo lembrar que talvez a sua falta de habilidade com as coisas comuns, a sua reclamação, a sua indignação, que está te colocando talvez para trás daquilo que você poderia render nas coisas comuns, é que está impedindo o milagre de Deus acontecer na sua vida. E eu quero, e eu desejo do meu coração que você viva o extraordinário de Deus em cada uma das coisas. E aí, a lição que fecha tudo aqui, o fato é, pegue isso, entregue para eles. O primeiro fato aqui é, não esqueça de pagar as suas promessas, não esqueça de honrar as suas próprias palavras. Sabe, a grande sacada aqui é que quando nós somos abençoados, quando nós começamos a desfrutar da provisão de Deus, que a gente
esperava que acontecesse nos momentos de infortúnio da nossa vida. Quando a bênção chega, a gente esquece de Deus. E isso é uma das lições que eu aprendi na Burn aqui, se eu não me engano, a segunda lição que eu preguei na mensagem, as 7 últimas lições, a segunda é exatamente essa. Não tenha medo de fazer votos com o Senhor, mas tenha medo de, depois de ter feito o voto, não cumprir. E Jesus está reforçando isso. Ele diz: Pedro, vai lá, você vai pegar a moeda, e tal como você empenhou a sua palavra dizendo que eu pagava, agora você vai lá e paga. Honre as suas palavras. Homens, mulheres de Deus, honrem as suas palavras, honrem a sua postura de cristão, porque a coisa mais decepcionante para mim como pastor é dizer que eu sou pastor e ver o cara torcer o nariz desconfiado. Ixi, então vai me arrumar problema. A coisa mais triste que tem é quando a gente vai em algum comércio, vai interagir com alguma coisa, e você fala hoje que você é evangélico, o cara fala: vixe, então esse aí é BO. E não acontece só comigo, eu queria que fosse. Por muito tempo, inclusive, eu tive vergonha de falar que minha profissão era ser pastor. Deus teve que me tratar nisso. Como eu sou representante comercial mesmo, eu não estou mentindo, então eu falava: não, eu sou empreendedor, sócio proprietário, sou empresário, sou representante comercial, sou tudo menos pastor, porque eu sei que na hora que eu falo que eu sou pastor, o cara fala: ixi, aí está um cara que não honra a palavra, aí está um cara que vai me atrasar, aí está um cara que dá calote. Faz sentido um negócio desse, gente? Santo Deus! A igreja de Jesus não só cria problemas por espiritualizar demais a interação com o mundo nas coisas comuns, quando ao mesmo tempo é que ela deixa de ser comum nas coisas que ela precisa ser prática, honrar a sua palavra. Ela espiritualiza demais para parecer que está no outro patamar, mas ela literalmente faz o número 2 no pinico na hora que precisa ser prática. Só os mais antigos me entenderam. Tem gente que nem sabe o que é pinico. Pinico ficava debaixo da cama porque o banheiro era lá fora, gente. Mas a ideia é que só podia fazer xixi no pinico, né? Debaixo da cama, né? Se desse vontade de fazer o número 2, você tinha que ir lá fora, lá pegar a sombrinha ou tomar chuva para usar o banheiro. Mas nunca se faz o número 2 no pinico. É uma regra. Que bom que os banheiros são dentro de casa, né? Acho que todo mundo aqui tem um banheiro dentro de casa. Se eu errei, não sei. Se alguém não tiver, sabe o que eu estou falando. Sabe? Honrar a palavra é uma bênção, meus irmãos. Meu Deus, falar que vai chegar no horário e chegar pelo menos 5 minutos antes é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Não tem nada mais espiritual que chegar no horário, que respeitar o horário do irmão. Você falou para o irmão: dia 10 eu te pago, não tem mais nada legal do que ver o seu Pix dia 9. Jesus estava ensinando mais uma vez aqui: eu vou abrir a porta para o extraordinário na sua vida, mas não é porque você está debaixo do milagre que você vai deixar de ser fiel no ordinário. Não é porque Deus tem aberto a porta para você viver debaixo de milagre, e tudo na nossa vida é um milagre de Deus, amém, irmãos? Que a gente no outro dia vai começar a ficar: não, Deus vai ficar fazendo milagre. Ei, a música do Thales é bonito, ei, eu vivo de milagre, beleza, glória a Deus. A gente vive de milagre, a vida é um milagre. Mas não tem milagre mais poderoso de Deus do que você acordando no horário no outro dia, pagando suas contas. Continue fazendo as coisas ordinárias de maneira extraordinária. Presta atenção nisso. É a prática do ordinário que vai abrir a porta para o extraordinário na sua vida. Mas quando a porta do extraordinário estiver aberta para você, continue vivendo num ambiente extraordinário de maneira ordinária. Continue sendo responsável com as coisas comuns. E o segredo final aqui, Jesus deixa muito claro na versão NVI, isso fica claro em outras versões tradicionais também. Pegue e entregue a eles para pagar primeiro o meu imposto e depois o seu. E aqui existe um grande segredo. Quando Jesus dá a ordem para Pedro: você não falou que eu pagava imposto? Sou eu que estou provendo para você agora o recurso. Antes de pagar o seu imposto, Pedrão, você está pagando o meu. É tão curioso, e eu fico muito feliz com isso, porque não tinha 2 moedas na boca do peixe. Tinha uma moeda só. Era só um objeto físico que tinha o valor de 2 impostos. Tinha 7,2 gramas de prata na boca do peixe. Mas quando Pedro vai pagar, a ideia é que o comportamento de Pedro diante dos cobradores de impostos é: ó, eu trouxe o recurso aqui, e eu estou pagando primeiro, faz o recibo aí, Jesus de Nazaré, e depois você vai fazer de Simão Pedro. Era um comportamento intelectual, era um comportamento de coração, não era um comportamento que dava para ser necessariamente descrito de forma humana, porque a moeda é uma só. Como que uma moeda só, eu vou pagar uma conta no restaurante, eu falo: eu estou pagando primeiro a conta do Júnior e depois a minha. A conta deu R$100, eu chego com a nota de 100, falo: ó, cobra a conta do Júnior e a minha. Está pagando a conta junto, o cara do restaurante vai ficar olhando e achando que eu estou doido, né? Pô, você está junto, você está comendo junto, a nota de 100 só, a conta é 100, está entendendo?
Mas Jesus diz: Pedro, primeiro o que você está fazendo é pagando o meu imposto e depois o seu, porque esse é justamente o reconhecimento de gratidão de alguém que sabe que, mesmo nas coisas mais comuns, o que está provendo para nós a suficiência é o poder de Deus sobre a nossa vida. Você tem saúde, irmão, isso é um milagre extraordinário de Deus. Você tem cura no meio das doenças, mesmo tomando remédio, até com remédio, com a consulta médica, é um milagre de Deus você ser curado. Você tem um emprego, agradeça isso, é um milagre de Deus. Tem um prato de comida na frente, agradeça isso. É o extraordinário de Deus na sua vida. Sabia que, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobeira agora aqui, 2/3 da população mundial não tem um prato de comida toda hora igual você? E a maneira que nós temos de honrar ao Senhor é reconhecendo que primeiro Ele. É por isso que o nome da mensagem é ok, mas primeiro o imposto de Jesus. Porque isso era um comportamento que Jesus estava gerando em Pedro, para lembrar que tudo que Pedro tinha, vinha de Deus, e primeiro Deus precisava ser reconhecido se ele queria se manter no extraordinário. Não era a primeira vez que Pedro havia descoberto que toda a provisão dele, mesmo que fosse no trabalho comum, vinha de Jesus. 3 vezes Jesus ensina para Pedro: você só pesca e tem resultado se eu tiver no negócio. A gente tem 3 episódios. Um é depois de Jesus ressurreto, 2 com Jesus humano, esse aqui. O primeiro em que eles estão ali gastados já de tanto ficar pescando e não pegar nada, e Jesus vai lá, volta lá, você já tinha lavado rede, já tinha desistido. Jesus fala: volta lá e lança que vocês vão pegar agora. E eles tiveram um trabalho enorme com aquilo, até largaram o barco para trás. Depois, quando Jesus está ressurreto, eles estão lá de novo, desistindo do ministério, desistindo do chamado. Saíram de Jerusalém, voltaram para Galileia, voltaram a ser pescador. Jesus aparece de novo e fala: joga para o lado direito aí, cabeção. E eles pegam peixe de novo. E essa aqui é a segunda vez no meio disso que Jesus fala: Pedro, fica tranquilo, eu vou te abençoar por meio daquilo que você sabe fazer. Joga lá um anzol, você vai pegar o peixe. Mas primeiro, vai lá e reconhece que sou eu que estou fazendo isso na sua vida. Porque enquanto você estiver reconhecendo primeiro Jesus na sua vida, meu amigo, você vai ter poder para lidar com o comum de maneira extraordinária. E você vai viver num ambiente do extraordinário como se isso fosse comum para você. Porque para nós que somos dos céus e interagimos apenas com o mundo, é comum ser extraordinário. É comum viver uma vida só na dependência de Jesus. As pessoas acham que estão realizando pelo seu próprio poder. As pessoas acham que tem dinheiro na conta porque elas conseguem trabalhar. Nós não, nós sabemos que se tem moeda na boca do peixe, é porque a mão de Jesus está sobre nós. E isso muda, não é a maneira como nós recebemos apenas as coisas, é a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que nós temos. O segredo não está apenas nas coisas físicas, nas coisas materiais, porque era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. O segredo está na intenção como você se relaciona. Você vai entregar uma moeda só, o imposto está tudo junto, Pedro, mas no seu coração, o que você está fazendo primeiro é me honrando. Quando você levanta de manhã, você não vai trabalhar para honrar o seu compromisso, porque você precisa de um salário. Você levanta de manhã, primeiro para honrar a Deus que te deu a oportunidade de ter um trabalho. Depois você vai honrar a sua empresa, depois você vai pagar suas contas, mas primeiro, você levanta de manhã para honrar a Deus que te deu a vida e o fôlego no pulmão. Não é o seu patrão que assina o seu cheque, é Deus que coloca ar no seu pulmão. Entende isso? É por isso que a forma como nós reconhecemos esse poder de Deus muda a maneira como nós nos relacionamos. Presta atenção numa coisa: você entrega a sua vida para Jesus. Nós dizemos isso. Diz que quem quer salvar a sua vida perde, mas quem entrega a vida recebe ela de volta. Os discípulos entram num dilema do discipulado com Jesus, dizendo: oh Jesus, mas nós entregamos tudo, nós abandonamos esposa, filhos. Tem cara que usa isso aí para abandonar literalmente, tá gente? Não era isso não. A ideia é que nós precisamos amar a Deus acima do que nós amamos esposa e filhos. E aí então nós entregamos isso ao cuidado de Jesus. E aí o que Jesus vem? Ele vem e se intromete. Paulo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mesmo mediador que nos media num relacionamento individual com Deus, é o mediador que se coloca na nossa frente no nosso relacionamento com tudo aquilo que sai de nós e volta para nós. Então só existe um mediador entre você e sua esposa. Quem é? Jesus. Eclesiastes 4:12 vai dizer, é um cordão, olha só, 2 pessoas andando. O cordão é de 2 dobras, o que a palavra vai dizer? Um cordão de 3 dobras, significa que Jesus se intrometeu. E aí isso não se rompe. Você não tem mais condição de se relacionar diretamente com nada. Por quê? Porque você morreu. Sua vida não pertence mais a você.
Você entregou sua vida para Jesus. Então a forma como você se relaciona com o seu dinheiro é com Jesus intrometido nisso. A forma como você se relaciona com o seu trabalho é com Jesus intrometido. Ele está no meio, Ele é o mediador. Ele é o único mediador entre você e qualquer coisa que se opõe a você, qualquer coisa que se confronte, que choque com você. É por isso que na hora que eles têm essa cena de pagamento de imposto, Jesus fala: ó, eu domino essa bagaça toda, que eu sou dono de tudo isso aqui. Mas a maneira como você vai se relacionar agora então é reconhecendo isso. Você só vai pagar o imposto porque eu dei uma palavra. Você só vai conseguir falar com eles agora debaixo de uma palavra minha. Você só consegue interagir com o mundo cristão a partir daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Isso é glorioso, porque é isso que nos abençoa. É isso que faz com que as coisas na nossa vida se tornem diferentes. É isso que faz com que você consiga criar os seus caminhos criar seus filhos no caminho do Senhor. É isso que faz com que pessoas que talvez ganhem 1/3 de outras consigam ser mais prósperas do que aquelas que têm quantias enormes de dinheiro. Por quê? Porque Jesus está intrometido no negócio. E quando a gente coloca Jesus no negócio, as coisas mais comuns se tornam coisas espetaculares na nossa vida. E eu sei que Jesus quer fazer uma revolução aqui nessa manhã. Você entrega tudo para Ele aqui, para receber cêntuplos das coisas que você deixou. Você confia o seu casamento para Jesus, e Ele diz: você vai receber 100 vezes mais. Não é que você vai casar com 100 pessoas, senão seria um problema, ia ser uma tragédia, não ia ser uma bênção. É porque a maneira como você vai se relacionar com isso, o hebraísmo presente aqui, né, a linguagem aqui, é como se você recebesse aquilo tipo 1 milhão de vezes melhor. Você ama mais Jesus do que os seus filhos. Então você pode entregar os seus filhos. Por exemplo, vocês vieram apresentar a criança aqui. Tecnicamente, até onde eu sei, vocês estão dizendo: o Ibrahim é de Jesus. Então vocês entregaram o Ibrahim para Jesus. Você entregou o Arthur para Jesus. Você está dizendo aqui: Jesus, não é meu mais, filho, é seu. Mas curiosamente ele está com vocês aí. Só que agora ele não é mais de vocês. Jesus está intrometido no negócio. Vocês estão dizendo: ele é seu. Então o que vocês precisam fazer agora? Confiar 100% e não se desesperar mais a respeito do futuro deles. Não está mais na sua mão, está na mão de Jesus. É melhor ou pior? Quando você vem diante do altar de Deus com os seus problemas, as suas dificuldades de relacionamento, de finanças, e se prostra diante do altar e diz: Jesus, eu entrego para o Senhor. Quem vai ter que trabalhar amanhã de manhã é você. Quem vai ter que lidar com o seu casamento, com os seus filhos é você. Qual é a diferença? Você entregou para Jesus, agora você vai receber isso 1 milhão de vezes melhor, 100 vezes mais ainda nessa era. Filhos, filhas, pai, mãe, casa. Você perde o controle, irmãos. O comando de Jesus é aqui: eu vou colocar você para jogar o anzol, você que vai tirar a moeda, você que vai entregar, mas tudo que você está fazendo, eu estou no negócio, a minha palavra está te amparando. Então é 100 vezes mais. Você não tem mais os desgastes da ansiedade humana, porque não é mais você que está interagindo com o mundo, mas você está interagindo com Jesus como mediador entre você e os homens, entre você e o Senhor, entre você e os seus negócios. Quem está entendendo? Faz o que você tem que fazer, ok, vai lá e faz. Mas primeiro, Jesus precisa estar no negócio, senão a sua vida vai ser uma tragédia, um caos. Agora, se você reconhecer Jesus primeiro, você vai poder deixar as suas ansiedades na mão dele, porque ele tem cuidado de você. Você vai poder descansar a respeito do futuro dos seus filhos. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Você vai poder botar a cabeça no travesseiro e dormir, mesmo tendo um monte de conta para pagar. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Faz o que você tem que fazer. Trabalha, paga suas contas, namora, casa, tenha filhos, ok, é isso. Vai lá, pesca, pega peixe, pega moeda, paga a conta, ok. Mas primeiro saiba que Deus está no controle da sua vida, e assim a sua vida comum vai ser a vida mais fascinante que você pode viver enquanto nós estivermos aqui. Até porque a gente não vai ficar aqui para sempre, a gente está voltando para casa. Nós somos estrangeiros. Aliás, o evangelho no 7º século, como foi acrescentado ao evangelho bizantino esse texto aqui, ele tem uma ideia de que a repreensão de Jesus a respeito desse pagamento de imposto era uma coisa assim: tá bom, Pedro, mas se você estiver pagando isso, você está reconhecendo que você é estrangeiro. Esse diálogo de quem que tem que pagar imposto, o estrangeiro ou o filho. Diz que o texto foi traduzido e acrescentado a ideia de que: Pedrão, se você pagar, você está dizendo que você é estrangeiro, vai lá e paga. Ou seja, reconheça que você não é daqui, reconheça que você é um estrangeiro,
Reconheça a sua cidadania. A gente não é filho dessa terra. Meus irmãos, coloque em pé em nome de Jesus. Deixa o Senhor sondar o seu coração nessa manhã. Veja se você está trabalhando porque você é um filho dessa terra, ou se Jesus está sendo colocado em primeiro lugar e você se torna um estrangeiro. Vê se é você que está administrando seus relacionamentos, ou se Jesus de fato é um mediador e você pode entregar tudo para Ele, para receber dele de volta, mas de uma forma diferente. É um padrão aqui. Existe um padrão, irmãos. A viúva que sustenta Elias em Sarepta ia morrer de fome. Ela estava no controle da vida dela. Ela estava no controle do futuro do filho dela. Tem seca. Elias fala: busca um copo d'água. Ela está indo buscar um copo d'água. Falou: traz uma comida para mim também. O profeta é folgado. Mas é porque o profeta tem consciência do que Deus vai fazer a partir de uma palavra. E existe uma voz profética nessa manhã. O que ele disse para a viúva? A viúva disse: ó, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou indo lá, vou preparar a última refeição. Meu filho e eu vamos comer e vamos morrer. O que Elias disse? Ok, vai lá e faz o que você está dizendo, mas primeiro. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. E Elias fala: prepara uma pequena porção para mim. Elias não queria comer a comida da mulher. Você vai comer a mesma comida que você disse. Só que se for você que está no controle do seu trabalho, dos seus filhos, do futuro deles, da sua família, você vai comer e vai morrer. Mas se você colocar primeiro Jesus no negócio, é o que Elias diz: mas primeiro faz um bolo para mim e traz aqui, porque eu estou dizendo para você nessa manhã que não vai acabar a farinha no pote, não vai secar azeite na botija, se nas coisas comuns você colocar Jesus em primeiro. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos, se render a Jesus e dizer: Jesus, eu não vou mais me relacionar com nada diretamente, eu não vou mais querer ter o controle das coisas. O seu reino vai estar primeiro na minha vida. Ok, eu vou trabalhar, mas primeiro eu vou reconhecer que o Senhor é o Deus da minha vida. Ok, eu vou amar, orar pelos meus filhos, fazer aquilo que eu preciso fazer, mas primeiro eu sei, o futuro da minha família está em suas mãos. Eu não vou comer a última porção e morrer. Eu não vou viver daquilo que as minhas mãos podem produzir, mas eu vou viver o ordinário de uma forma extraordinária, sabendo que tudo que eu tenho vem das mãos do Deus que me sustenta. Adora a Ele. Enquanto nós cantamos aqui, continue adorando a Jesus. E se o Espírito Santo está falando com você que existem coisas como a sua família, emprego, finanças, que você precisa deixar no altar, eu quero te convidar a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui diante do altar, talvez, e agarrar ao altar aqui, se ajoelhar aqui dizendo: Jesus, eu preciso mudar essa forma de me relacionar com o mundo. Tem sido um mundo de ansiedades, tem sido um mundo de desafios e desespero, tem sido um mundo de indignação para mim, e eu quero viver uma vida próspera, com o coração grato. Pode sair do seu lugar. Meu Deus.